Nesse vídeo eu queria apresentar um projeto de estudos para você. É uma maneira de conceber a sua vida intelectual, uma espécie de programa para você se organizar, né? Uma espécie de conjunto de princípios para você orientar a sua vida, e eu espero que isso seja um pouco diferente do que você vem vendo por aí de vida intelectual nos outros lugares. Essa questão de ter uma vida de estudos virou uma coisa assim muito assim banalizada nos últimos tempos, e às vezes é difícil você achar um caminho que seja realista, sensato e que seja orientado por bons paradigmas no meio dessa falação toda que se tem pelo assunto. Eu espero sair um pouco do clichê aqui e falar de alguma coisa que seja mais próximo do que deveria ser de alguma forma, né? Mas não só isso, no meio desse progresso, desse processo que eu vou apresentar, desse projeto de estudos, por assim dizer, não é exatamente um projeto de estudos no sentido de que é um cronograma para você estudar, mas é uma espécie de alvo geral dos seus estudos, que eu acho que pode, de alguma forma, produzir alguma orientação para você, porque, em certo sentido, serve como um paradigma para mim também, na minha vida pessoal. Mas no meio desse caminho eu vou tentar apresentar para você também a relação que existe entre uma vida de estudos e uma vida cristã propriamente dita, na verdade, que está vinculada aos estudos e à formação clássica, à filosofia antiga, à literatura grega. Em outras palavras, de que maneira que se formar nos gregos, aprender esses autores, pode de fato contribuir para a sua vida cristã, para os empreendimentos que são distintamente cristãos, para a vida espiritual cristã e para a missão cristã, e que de alguma forma está não só para a vida cristã em geral, mas para aquela vida cristã que tem um interesse de ter algum efeito sobre as outras pessoas intelectualmente, algum impacto sobre a vida das pessoas. Bem, eu acho que é mais ou menos por aí o que eu queria falar hoje com vocês. Eu, no ano passado, fui convidado para fazer 2 eventos que foram, assim, bem significativos para mim. Foram importantes, assim, pessoalmente. Marcaram, assim, eventos, assim, importantes da minha vida. E eu fiquei, assim, com eles na cabeça depois de participar desses eventos. E, de alguma forma, eu acho que o que eu aprendi, ou que eu refleti a partir desses eventos, é o bojo do que eu vou comentar aqui com vocês também. Eu vou fazer uso também desse livro aqui, o Cartas sobre a Utilidade da Literatura Pagã, do São Basílio. É um texto assim muito bom, é uma carta assim breve, 30 páginas, que ele fala sobre esse assunto. O próprio título já indica qual que é a utilidade da literatura que não é cristã, sobretudo poesia e essas coisas assim, literatura de modo geral, não só a filosofia, mas eu acho que ele está fazendo referência à filosofia também, porque ele vai mencionar o Platão e outros autores assim, para a vida cristã, que utilidade você pode retirar dessas coisas. Então vai ser um pouquinho da minha experiência, um pouquinho de São Basílio, ou daquilo que eu pensei a partir do São Basílio. Bem, nesses 2 eventos para os quais eu fui convidado, um deles foi para falar sobre filosofia antiga e o outro foi para falar sobre esse texto aqui. Na verdade, não sobre esse texto, mas sobre o assunto do qual esse texto fala, e eu tirei as minhas reflexões daqui, que é o texto chamado O Mito da Neutralidade Religiosa, do Roy Clauser. É um texto muito bom, um filósofo americano, inspirado num outro filósofo holandês chamado Herman Doivert, que eu acho muito relevante para mim. E o que eu achei significativo desses 2 eventos, tanto aquele em que eu fui falar sobre filosofia antiga, quanto aquele que eu fui falar sobre o mito da neutralidade religiosa, isto é, como é que as nossas produções intelectuais, elas não estão separadas na nossa vida religiosa, mas elas estão intimamente conectadas com elas, né? E mesmo aqueles que não têm uma religiosidade, digamos assim, institucionalizada, como fé cristã, islamismo, judaísmo, tem de alguma forma também uma confissão religiosa que orienta os seus projetos intelectuais. Bem, o que eu achei interessante desses 2 momentos, um deles foi para falar sobre filosofia antiga numa instituição de ensino que eu mesmo estudei, o Invisible College, e por quem o pessoal tem muita admiração pelas pessoas lá, pelo Pedro, pelo Kaique. O pessoal é muito competente, assim, e eu fiquei muito honrado de poder participar daquilo ali. Mas é muito significativo para mim que quando eu comecei a estudar filosofia antiga, quando eu comecei a me debruçar sobre os assuntos que eu utilizei para contribuir com as pessoas lá no Invisible College, eu não planejava assim falar essas coisas assim em público. Eu estava, na verdade, perseguindo o que eram as minhas próprias inquietações. Bem, nos tempos de faculdade, quando me falavam de filosofia antiga, em geral eu tinha um certo estranhamento. Não eram em todos os momentos em que isso acontecia, mas isso acontecia também.
as pessoas falavam de filosofia antiga como se elas estivessem falando de um congresso assim de neo-ateístas, assim, era um negócio assim muito estranho, porque eles falavam da filosofia antiga sempre nos tons de um rompimento com aquilo que era religioso, né? A filosofia, ela é tão mais filosófica, puramente filosófica, quanto menos ela é religiosa. E aquilo que a filosofia fez no princípio foi abandonar as convicções religiosas que ela tinha, que os gregos tinham, e passar a pensar em termos assim racionalizados, lógicos, apartados da tradição, uma razão assim autônoma, né, que funciona por conta própria, desvinculada da tradição, desvinculada da literatura, desvinculada dos mitos, e que agora aborda o mundo livremente, sem influências estranhas a ela, né? E à medida em que a filosofia vai ficando mais dessa forma, ela vai ficando mais filosófica, ela vai ficando mais pura também, ela vai ficando mais aquilo que ela realmente deveria ser de alguma forma, não é? E essa leitura da filosofia, ela é muito estranha para mim, porque eu sempre fui uma pessoa de orientações religiosas. Mesmo quando não estava me dedicando muito à minha fé, a religião ela sempre foi algo de importante para mim. Eu sempre olhei para a vida religiosa, para confissões religiosas de modo geral, como uma coisa de relevante para o ser humano. E eu já tinha feito leituras, recebido influências de determinadas pessoas e autores que me levavam a pensar que a gente está sempre inserido num universo sacro para a gente. No seguinte sentido, né? Um universo em que a gente atribui a determinadas partes desse universo elementos assim religiosos. As coisas elas não são irreligiosas para a gente, pelo contrário, a gente atribui sacralidade às coisas. A nossa vida ela é, em outras palavras, moldada por movimentos que consideram determinadas coisas com elementos divinos. É assim que acontece, a gente é feito dessa forma e não tem como a gente escapar disso. Outro dia a gente vai entrar mais nesse assunto, eu posso falar um pouco mais sobre esse assunto, mas por hora o que importa aqui entender para a nossa história é de que eu sempre olhei para a religiosidade como uma coisa que o ser humano não pode abandonar. A gente é essencialmente religioso, tenha você uma confissão religiosa institucionalizada ou não, é assim que a gente é. E se é assim que a gente é, quando a gente olhava para a filosofia antiga, não podia ser de outra forma, tinha que ser religioso também de alguma maneira. E era estranho para mim porque eu queria estabelecer um vínculo entre a filosofia e a religião, isso era muito importante para mim. E eu não achava eco dessas visões naqueles discursos que eu escutava na universidade. Então eu falei, vou estudar esse negócio por conta própria. E eu fui estudar esse negócio por conta própria. Eu lembro de uma situação que eu fui ler o Platão, as coisas não aconteceram exatamente nessa ordem, eu fui assim, percebendo que os autores eram religiosos, os filósofos antigos, e depois tendo esse estranhamento, digamos assim, com o discurso que era montado, mas um dos primeiros passos que foi dado disso foi a leitura de um diálogo do Platão chamado Fédon, que é o diálogo em que o Sócrates está no seu último dia de vida, antes dele tomar o veneno de cicuta, e ele se assim, exilar da própria vida, para dizer, numa nomenclatura que o YouTube permita que a gente falar, porque senão ele vai censurar a gente aqui, né? Então, é a história do último dia de vida do Sócrates, e nesse diálogo, muitos temas são de importância teológica. Ele vai falar sobre a imortalidade da alma, mas não só isso. O discurso do Sócrates era muito religioso ali. Então eu ia vendo essas coisas, conhecendo os autores, lendo, e achava muito estranho tudo isso. E daí eu fui estudar essas coisas. Eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso no Tales de Mileto e fui tentar demonstrar que o primeiro filósofo grego era um teólogo também. Então eu fiz assim, bem, eu tenho que estudar e eu tenho que começar de algum lugar. Então eu vou começar do começo. Eu vou lá atrás, nos primeiros autores, e vou ver o que eles falam sobre religião. E eu fui descobrindo muita religiosidade nesse passado. E foi isso que me motivou, em certo sentido, a estudar a filosofia antiga. Claro, tiveram outras razões também. Eu acho que a filosofia antiga é um enorme receptáculo de sabedoria, de alimento espiritual, em certo sentido. Ou aquilo que é mais próximo de um alimento espiritual está na filosofia antiga para mim. Então, eu fui estudar a filosofia antiga por interesses próprios. Mas o que aconteceu? Eventualmente, a minha vida de dedicação a essas coisas, que se tornou uma vida de dedicação intensa, eu acordava todos os dias cedo, pegava os textos para estudar, anotar, meditar, eventualmente comecei a dar aulas a respeito desse assunto, e uma dedicação diuturna a essas coisas que realmente me consumiam, me deixavam cansados, às vezes de manhã e de tarde, assim, não sempre de manhã e de tarde, mas às vezes emendando pela noite, tendo que produzir alguma coisa vinculada à filosofia antiga também. Então às vezes 3 turnos dedicados a questões intelectuais que estavam girando em torno ali da filosofia antiga também, girando em torno da necessidade de entender esses assuntos, né? Mas que em última instância que era motivado por questões pessoais minhas,
acabaram resultando num ambiente, num espaço onde eu estava falando pra gente de todo o Brasil sobre filosofia antiga, onde eu estava falando, ensinando, instruindo, sobretudo pessoas cristãs sobre esse assunto. Isso é muito precioso para mim. Uma outra ocasião que aconteceu foi uma palestra que eu fui dar num congresso aqui. Uma igreja me fez um congresso pequenininho e me chamou para falar sobre o mito da neutralidade religiosa. E o mito da neutralidade religiosa eu li por interesse pessoal também. Eu já tinha admiração pela corrente de pensamento da qual esse livro fazia parte. E eu fui lá ver. Eu lembro que teve uma palestra um congresso, uma palestra, um conjunto de palestras que o All of Life Redeemed fez, que é uma espécie de conglomerado de intelectuais reformados, né, de filosofia reformada, de teologia reformada, fazem, e eles chamaram o autor desse livro aqui, O Mito da Neutralidade Religiosa, o Roy Clauser, para dar as palestras. E eu já tinha ouvido falar do Roy Clauser e desse texto aqui, eu fiquei assim empolgadíssimo e vi o Roy Clauser falar pessoalmente, e aí comecei a ler o livro dele lá, foi uma coisa assim maravilhosa, pude discutir com o pessoal, fazer pergunta pro pessoal lá, que tava os neocalvinistas assim, mais experientes do que eu, mais velhos, troquei e-mail com as pessoas e tal, e foi muito assim precioso. E veja, quando eu estava estudando essas coisas, eu não estava planejando em primeiro lugar fazer uma palestra em algum lugar, eu não estava planejando em falar em algum lugar por causa disso, mas quando eu cheguei lá, eu vi que eu pude contribuir com a formação daquelas pessoas, mesmo que o objetivo inicial para o qual eu estudei não tivesse sido isso, não é? Então, de alguma forma, a minha dedicação pessoal, ela serviu para contribuir com as dúvidas e com a formação das outras pessoas, mesmo que eu não tivesse estudado inicialmente para fazer exatamente isso. E o que isso me levou a pensar é de que, de alguma forma, o Brasil e o mundo inteiro, mas a gente está falando aqui de Brasil, de língua portuguesa, que é um ambiente imediato da nossa capacidade de contribuição, o mais próximo, pelo menos, ele tá cheio de pessoas que estão querendo se formar, que têm dúvidas, que têm inquietações. Veja, a desorientação, ela é o estado natural do ser humano em certo sentido. A gente nasce com algumas pequenas noções que são legadas pela gente pela tradição, que são imbuídas na nossa consciência, que são reveladas para nós através da revelação natural e outras coisas. Mas navegar no meio de tudo isso ainda é um grande mistério para todo mundo que vive no mundo. O desamparo, a desorientação, as dúvidas, as incompreensões na vida é praticamente o estado padrão que a gente vive. E o grande fenômeno problemático da intelectualidade é justamente nesse estado de desorientação real que você vive, você supor de alguma forma que você está orientado. É o problema do Sócrates no Apologia de Sócrates, né? Ou seja, vocês acham que vocês entendem as coisas, vocês acham que vocês estão esclarecidos, mas vocês não estão. E vocês só vão começar a se esclarecer quando você admitir para você mesmo que você não sabe, não é? É de onde vem aquela expressão só sei que nada sei, que não é socrática de fato, Sócrates nunca falou isso, essa é no máximo uma interpretação daquilo que ele professava, mas o Sócrates sabia de muitas coisas, ele sabia sobretudo a natureza da sua própria ignorância, e isso é de máxima relevância. Se a gente não souber disso, a gente não sabe nada. Se a gente não souber que a gente de alguma forma está vazio de conhecimento, ninguém vai aprender em momento nenhum. E as pessoas, elas são assim, elas têm dúvidas, elas têm inquietações, elas têm problemas de alguma forma a serem resolvidos. E o que é interessante é de que eu estudei essas coisas que eu mencionei aqui para você por conta própria e para satisfazer as minhas próprias inquietações. Mas de satisfazer as minhas inquietações, houveram oportunidades de eu transmitir isso para outras pessoas, né? Onde isso se abriu de alguma maneira. A gente tem que talvez começar a pensar e levar a sério a possibilidade de que os nossos estudos pessoais e as nossas inquietações pessoais, os nossos impulsos naturais, eles estão dentro do grande paradigma da providência divina. Nós fazemos parte de uma história que nós não conhecemos, de um caminho que nós não compreendemos todas as entradas e saídas, que nós não compreendemos todas as voltas que estão sendo dadas, todos os nós que estão sendo tramados nesse tecido que é a nossa vida e a nossa existência humana, e de que as coisas que a gente está fazendo aqui e que a gente faz às vezes solitariamente, por interesses pessoais genuínos, eles estão sendo armados e construídos pela providência de Deus para que de alguma forma isso sirva
sirva aos seus propósitos. Foi o que aconteceu comigo. No fim das contas, eu acho que aqueles estudos pessoais que eu tinha, eles estavam a serviço, sempre estiveram a serviço da formação das outras pessoas. Claro, da minha também, você tem que se educar para educar outras pessoas, mas eu acho que Deus já tinha esses lugares separados para que de alguma forma eu falasse nesses lugares sobre esses assuntos, não é? E eu acho que no meio de uma vida intelectual que é tão assim autocentrada, feita para vaidade própria, então sempre tem aquela coisa de você de alguma forma se afirmar um intelectual, ter muitos livros aqui na estante, postar os livros na internet, falar para as outras pessoas que você está lendo, se sentir relevante, ou é muito egoístico assim, você fala assim, não, eu estou estudando pelas minhas questões, eu quero resolver os meus problemas, é tudo focado em mim, em mim, em mim, em mim, né? E eu acho que, de alguma forma, se a gente conseguir enxergar os nossos estudos na perspectiva daquilo que as outras pessoas vão colher, daquilo que a gente está fazendo, eu acho que a gente estuda melhor. No fim das contas, o que a gente é? Para que a gente serve, no fim das contas? Os nossos interesses, eles são muito banais e as coisas, quando elas são feitas para a gente mesmo, elas perdem o significado. Veja, a orientação natural do ser humano é ficar voltado para dentro. É de alguma forma servir os seus próprios interesses, amar a si mesmo, tomar a si mesmo acima de todas as outras coisas. E não só, tem uma série de problemas com isso daqui, mas talvez um dos problemas nos quais isso aqui está envolvido, sem a gente tentar entrar tanto assim em questões teológicas aqui, é de que isso produz um enfado e um cansaço muito grande e uma ausência de satisfação, eu acho. Quando você está muito focado em se servir, em fazer as suas coisas, em satisfazer os seus próprios interesses, isso não é suficiente em última medida. Mas quando você tem aquela oportunidade ímpar de ter se esforçado para fazer alguma coisa, você chega para uma outra pessoa, você apresenta aquilo que você se esforçou para produzir para outra pessoa e ela fala assim, caramba, isso aqui foi valioso para mim, muito obrigado, eu não teria, sei lá, conseguido fazer isso se não fosse, sei lá, teria demorado, alguma coisa assim, mas, ou sei lá, não precisa ser desse jeito também, pode ser de outra forma, mas você percebe que aquilo contribuiu com a vida da pessoa mesmo. Então, eu acho que a vida intelectual, que é assim, parece uma vida assim, sem propósito, às vezes, muitas vezes, né? Ela adquire um sentido muito claro. É isso. Você vê, tem um monte de gente com dúvida, desorientada, sem entender as coisas, padecendo na mão de gente repleta de vilania, sendo usada, sendo manipulada, sofrendo em última instância porque não compreende a vida, porque fica dando murro em ponta de faca, fica tentando fazer coisas que não funcionam, tentando se orientar por princípios que são errados, tentando se esclarecer por argumentos que são falaciosos, tentando ajudar outras pessoas com base em mentiras. E você olha para esse cenário e você fala assim, não, se eu estudar de verdade, vai ter uma hora que a providência divina vai abrir um espaço para mim e eu vou falar alguma coisa para essa pessoa e aquilo que eu falar para essa pessoa vai iluminar alguma coisa da vida dela e ela vai entender e a vida dela vai ser melhor por causa disso, ela vai se orientar, ela vai se estruturar na vida melhor. Poxa, isso dá um sentido realmente significativo pra gente. Isso dá um sentido realmente assim, alegre para os nossos estudos, né? E eu acho que é para isso que a gente está aqui. As outras pessoas têm problemas e a gente não pode viver para a gente mesmo. Veja, se a orientação fundamental do ser humano é para dentro e tem alguma coisa de errado com a nossa natureza humana, então a gente tem que talvez começar a pensar que aquilo que está errado com essa nossa natureza humana é essa orientação voltada para dentro. É o homem vergado sobre ele mesmo, o homem focado nos seus próprios interesses. E de alguma forma a gente precisa ser reconduzido para fora, reconduzido para as outras pessoas e para Deus. É o que o Evangelho de Deus faz em última instância. A gente falou na semana passada sobre justificação pela fé, é isso que ele faz com a gente. Ele pega o ser humano que está voltado para dentro, para os seus próprios interesses, para os seus próprios anseios, e ele recebe agora os anseios de Deus, que é um Deus, em última instância, voltado para
para fora, para o outro. A trindade de Deus, ela é sempre outro-centrada. É o Pai amando o Filho através do Espírito humano, que na plenitude de amor transborda em amor para a criação e para a humanidade. E a gente recebe desses afetos e passa a orientar a vida da gente para fora, né? Isso não é muito distante daquilo que você vai encontrar, por exemplo, naquele livro Conselhos a Filósofos Cristãos, do Alvin Plantinga, por exemplo, que ele vai dizer, a igreja, ela tem os seus problemas. E o filósofo cristão, ele é um filósofo da igreja. Ele está preocupado com os problemas da cristandade. Ou seja, é você voltado para fora, é você orientado pelas outras pessoas de alguma maneira. E eu acho que isso dá muito sentido para a gente. Tem uma coisa que o Antonin Sertianges fala no Vida Intelectual. Deixa eu ver se o meu Vida Intelectual ele está aqui. Está aqui, mas eu não vou achar a página aqui agora. Que ele vai falar sobre o desânimo que as pessoas elas passam nos seus estudos, né? Ele vai dizer que é muito fácil que uma pessoa, quando ela está vivendo uma vida de estudos, ela perca, ela vai se esforçando, ela vai trabalhando, mas no meio do caminho ela vai sendo preenchida de uma espécie de melancolia interior, onde ela vai se perguntar: por que eu estou fazendo isso daqui que eu estou fazendo em última instância? É muito fácil você se desencorajar nesse percurso de vida, nessa vocação, porque de alguma forma é fácil você perder de vista quais são os seus objetivos ou para que você está fazendo tudo aquilo. Você senta para estudar todos os dias, no mesmo horário, se esforça, se cansa, anota, tenta fazer memorizações e tem uma hora que você para assim para pensar, bem, para que eu estou fazendo tudo isso? Para que eu estou me esforçando tanto assim? Qual que é a relevância de todas essas coisas? E eu acho que são esses momentos privilegiados em que você está diante de uma pessoa que, de alguma forma, não teve a oportunidade de estudar tanto quanto você, tem dúvidas genuínas sobre a vida, está desorientada de alguma forma, e você diz para ela alguma coisa que você estudou, e aquilo ressoa com a realidade daquela pessoa, e ela se instala na vida de modo mais profundo, a vida dela fica mais estruturada, ela se orienta em última instância. Ela fala assim, poxa, se você não tivesse me falado isso, eu não teria percebido isso daqui de outra forma. Que bom que você falou isso, você realmente me ajudou. São esses momentos que são preciosos e fundamentais pra gente. Eles fazem você entender que é, de alguma forma, para isso que a gente está aqui. A gente serve para esses momentos. E esses momentos eles são tão gratificantes, mas tão gratificantes que é nessas circunstâncias que você entende. É para isso aqui. Eu vim fazer isso daqui. Eu vim encontrar pessoas que precisam de alguma orientação e eu vim esclarecer alguma coisa. Não precisa ser uma coisa que vai mudar a vida da pessoa. Pode ser uma coisa pequena, de algum pequeno problema que ela vivia, mas porque aquela parte obscura da vida foi iluminada de alguma forma por aquele pouquinho que você estudou, você já ganhou, e isso é muito satisfatório. A nossa alegria genuína, ela se encontra verdadeiramente em participar servilmente da vida das outras pessoas. É assim que a gente encontra o nosso sentido de vida, ele está vinculado a isso também, porque nós somos imagem de Deus, e Deus ele é outro-centrado, ele é virado para fora, e de modo que se a gente quer ser verdadeiramente humano, se a gente quer ser verdadeiramente a gente tem que estar voltado para fora. A gente tem que estar voltado para fora também. Eu acho que é a partir disso daí que a gente começa a falar, então, finalmente sobre a literatura e a filosofia grega e entender de que modo elas contribuem para a nossa formação. Se as pessoas estão desorientadas de alguma maneira, é porque elas receberam da cultura ou elas foram ensinadas de modo corrupto. Elas foram educadas a pensar do mundo de uma maneira incorreta. E os elementos que fazem parte da nossa cultura, os conceitos fundamentais, os problemas que estão sendo respondidos muitas vezes de modo equivocado, as noções, elas são muitas vezes deturpações, divergências, elas são distanciamentos daquilo que a cultura grega nos legou. E mesmo que não sejam distanciamentos, um conjunto significativo de expressões, de modos de pensar, elas são herdados da cultura grega de alguma maneira. De modo que se a gente quiser engajar seriamente com a nossa cultura, nós temos que estar ambientados. Nós temos não, mas essa não é uma obrigatoriedade. Ninguém precisa necessariamente estudar filosofia antiga. Mas eu acho que contribui conhecer os fundamentos de onde a nossa cultura retirou determinados elementos, contra o que a nossa cultura moderna ela vem reagindo, se distanciando, se aproximando, se afastando. A gente só tem uma familiaridade profunda com esses problemas, com a raiz desses problemas, se a gente tiver familiaridade com
com os gregos também. Eles são um ponto assim, eles foram fundadores de muitos dos temas com os quais nós estamos envolvidos seriamente. Então, engajar-se com a cultura com seriedade certamente vai ser mais benéfico e mais prolífico se a gente tiver familiaridade com a cultura grega também. Então, se a gente quiser ofertar soluções, se a gente quiser ofertar orientações para as pessoas, eu acho que a gente vai conseguir fazer isso melhor se a gente tiver o arcabouço teórico daquilo que os gregos pensaram a respeito do mundo e aquilo que eles pensaram a respeito da vida. Bem, é assim que funciona. Eu acho que existe um outro sentido importante em que a cultura grega ela pode ser auxiliadora do nosso empreendimento intelectual distintamente cristão. Eu queria fazer então referência aqui com você a esse livro de São Basílio sobre a carta sobre a utilidade da literatura pagã. Queria que você olhasse aqui no quadro comigo para essa citação que ele coloca aqui para a gente. Vamos ler aqui. Ele diz assim: se quisermos imprimir em nós a ideia de beleza com força suficiente para que seja indelével, devemos nos iniciar nas letras profanas antes de se empenhar no estudo das coisas sagradas. Primeiro devemos aprender a ver o reflexo do sol nas águas cristalinas e depois, com a visão fortalecida, olhar diretamente para a luz pura. Veja o que ele está dizendo aqui para a gente, ou seja, tem alguma ideia que a gente quer fixar na gente o suficiente. Aqui ele está falando da ideia de beleza. O significado dessa ideia de beleza é um tanto quanto obscuro para a gente, mas o que me parece que ele está querendo dizer, pelo menos em sentido geral, é se esclarecer na vida, aprender, conhecer as coisas, conhecer a verdade em última instância. E ele diz assim, é preciso que a gente se inicie nas letras profanas, né? Ele está falando aqui da literatura grega, da filosofia grega, antes de se empenhar no estudo das coisas sagradas. E ele usa uma metáfora muito bonita para falar sobre isso. Ele diz que é preciso antes ver o reflexo do sol nas águas cristalinas antes de olhar diretamente para a luz pura, como se a filosofia grega ela fosse um reflexo indireto da verdade, um reflexo ainda obscuro, um reflexo onde não se vê de modo cristalino ainda, mas que reflete para verdades perenes, verdades profundas, que de alguma forma são inclusive espelhadas ou que encontram a sua completude e a sua revelação mais plena na revelação de Deus. Só que olhar direto para essa revelação diretamente pode produzir alguma espécie de ofuscamento. É difícil olhar para o sol diretamente se você não estiver acostumado com nenhum tipo de luminosidade. Razão pela qual a gente vê primeiro o reflexo desse sol nas águas cristalinas e depois, com a visão fortalecida, a gente olha diretamente para a luz pura. Isso que o São Basílio está dizendo aqui para a gente é uma coisa que eu experimentei nas minhas aulas particulares. Eu não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu encontrei pessoas que queriam estudar filosofia antiga, que queriam estudar a cultura grega, que queriam estudar literatura e outras coisas assim, mas que também tinham uma certa abertura à fé cristã. E o que eu ia fazendo? Eu ia apresentando o meu programa de estudos em antiguidade e, à medida em que o tempo ia passando, eu encontrava pequenos pontos de contato entre a filosofia antiga, entre a literatura antiga e a revelação cristã, entre temas importantes da teologia, entre coisas que são chamadas aqui como verdades sagradas. E eu notei que as pessoas, elas de alguma forma se abriam para essas reflexões que vinham para elas através de uma ponte de contato que era a filosofia e a literatura antiga. De alguma forma essas coisas funcionaram como preâmbulos da fé, aquela expressão antiga, né, que não diz respeito exatamente a isso, de ser preâmbula fidei, os preâmbulos da fé. Talvez a filosofia ela sirva dessa maneira. E essas pessoas, mais de uma, já chegou para mim em outras oportunidades dizendo: Davi, eu me firmei na fé, eu me estabeleci na fé por causa das suas aulas, o que não tem absolutamente nada a ver comigo. Eu não sou nada nesse mundo, não sou grandes coisas, mas veja o que aconteceu. É a providência divina utilizando um instrumento daquilo que os antigos escreveram como ponto de partida para chegar lá. Davi, é necessário começar pela filosofia antiga para depois ir para a fé cristã e para a teologia? Não, não é. A Bíblia é clara, o Evangelho é claro. As verdades bíblicas, elas são cristalinas para todo mundo que queira ver. De modo que essa metáfora que o São Basílio está usando aqui, ela é em certo sentido defeituosa. Aquilo que é fundamental para a fé, o Evangelho esclarece com clareza o suficiente, e para aqueles que estão sendo salvos, isso vai ser revelado para essas pessoas. Agora, por que não esse não pode ser um instrumento? Veja, o apóstolo Paulo, quando chegou em Atenas, o que ele fez? Ele fez uso dos poetas,
daquela cultura, ele fez uso dos pontos de contato da religião daquela cultura e ele partiu dali para explicar coisas mais profundas da revelação de Deus. Talvez essa seja uma das maneiras pelas quais a gente pode apresentar para as pessoas a fé também. A gente começa por uma coisa que não é a fé ainda, mas usa essas coisas como pontos de contato para que a gente chegue, com a revelação cristã para as outras pessoas. Bem, que se a gente quiser oferecer respostas e soluções, eu acho que os gregos têm um receptáculo de sabedoria também impressionante para nos legar. E eles são originadores de um conjunto de temas muito relevantes para a gente, de modo que se a gente quiser interagir profundamente, uma coisa que a gente pode fazer é se embrenhar nos gregos, na literatura grega, na filosofia grega, antes de chegar para apresentar coisas para as pessoas. Foi o que eu fiz. E eu acho que eu tenho coisas a oferecer para as pessoas, porque eu já vi as pessoas dizendo isso e em muitos aspectos eu me formei na filosofia antiga e na literatura grega. E veja, isso ajuda a explicar aquilo que eu estou fazendo aqui nesse canal também. O que eu quero fazer com esse espaço aqui? Eu sou um estudante. Eu estou me formando, eu não quero ser um guru de ninguém. Eu não quero ser, assim, o gênio, eu não quero ser, eu não sou nada disso, mas eu sou uma pessoa que tem o interesse de estudar seriamente determinadas questões e que vem refletindo sobre essas questões e que pensa coisas de vez em quando a respeito dessas questões que eu acho que podem ser úteis para quem está me ouvindo, que eu acho que contribuem, que me parecem relevantes para mim e que por essa razão talvez sejam relevantes para você também. Coisas que eu venho aprendendo, experiências de vida que eu tenho, as coisas que eu estou lendo, que eu estou estudando, é isso que eu quero apresentar para vocês. E esses vídeos aqui vão ser o progresso das minhas opiniões, o progresso das coisas que eu vou aprendendo. Eu posso revisar coisas aqui, apresentar coisas novas, apresentar possibilidades, coisas que eu estou refletindo, e eu espero que isso seja útil para você. E eu espero que isso de alguma forma sirva também, eu não posso mentir, porque esse é o interesse da minha vida, eu quero isso, porque é aquilo que Deus quer também, de que isso sirva como uma ponte de contato para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus, da sua revelação, porque em última instância eu preciso me aproximar, e falar dessas coisas é uma forma de me aproximar dessas questões. Então eu espero que isso sirva para você também. Filosofia antiga, literatura grega, como um modo de se iniciar e interagir com as questões da nossa cultura. Filosofia e literatura grega como preâmbulo da fé são duas coisas que podem ser relevantes para a gente aqui. É isso, meus amigos. Se você pensou alguma coisa de legal que você queria contribuir e queria apresentar para a gente, você pode colocar isso aqui nos seus comentários. Se você apreciou esse vídeo de alguma maneira, apreciar em anglicismo, né? Se você gostou de alguma forma desse vídeo, você pode expressar o seu contentamento com o nosso conteúdo clicando aqui no gostei ao lado. Se você quiser continuar acompanhando o nosso perfil aqui no YouTube, você pode clicar no se inscrever se te interessar, e vai ser um prazer receber aqui vocês na minha humilde casa para a gente continuar refletindo sobre essas questões. É isso, um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.